O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Olhar para o próprio Cristo é primeiro ver a manifestação máxima do amor de Deus por cada um de nós. Um amor que levou Deus a nos dar, a enviar ao seu mundo aquilo que lhe é mais precioso, aquilo que lhe era mais caro, que era o seu próprio Filho. Para que assim, a partir da própria doação do Filho por cada um de nós, pudéssemos novamente compreender a dimensão infinita do amor de Deus e, deste modo, viver caminhando nesse amor. Um amor que muitas vezes e sempre vai exigir de nós renúncia, um amor que vai exigir de nós perseverança, mas um amor que vai nos fazer confiar naquele que nos sustenta, a fim de realmente caminharmos na fé e ainda assim, mesmo diante de tanta dificuldade ou de tribulações que passaremos ou passamos ou estamos passando na nossa vida, porque justamente pela fé e por esse amor saberemos que haveremos de superar pela própria graça de Jesus em nossa vida. E esse é a grande motivação do apóstolo Paulo aos Hebreus, para que diante de todo aquilo que estão passando, perseguição, tomada de suas posses, perda de seus bens, eles podem até perder todas essas coisas para este mundo. Podem perder algumas coisas materiais, mas terão o maior de todos os tesouros, a maior graça na vida, que é o próprio Deus que vai sustentá-los, e aí sim, não perder a fé, para que nessa mesma fé possam reconquistar. E claro que nós precisamos, muitas vezes, olhar para a nossa vida, olhar para como vivemos e caminhamos esse mundo, na dimensão justamente da vivência e do próprio testemunho da fé. Porque diante de algumas situações, nós temos a necessidade de atribuir a culpa em alguém. Infelizmente, nós o fazemos
naquele que não tem culpa de absolutamente nada. Nós atribuímos a Deus a maioria das coisas de ruins que acontecem na nossa vida. Nós precisamos resgatar e entender a dimensão do amor de Deus por cada um de nós e saber que se Ele enviou o seu Filho para nos resgatar, enviou o seu Filho para nos mostrar o quanto por Ele somos amados, então é evidente que Deus só quer nos dar aquilo que é bom. Deus nunca vai dar nada de ruim. Pelo contrário, vai dando-nos aquilo que é bom, nos sustentando na nossa vida, nos sustentando na condição daquele que caminha neste mundo para alcançar o reino de Deus. Por isso, a necessidade sempre e a cada dia de cada um de nós, de vivermos uma conversão verdadeira e um encontro pessoal com o Senhor Jesus, para mudarmos de fato a nossa vida e a nossa própria compreensão de Deus. Porque senão, o nosso coração vai se endurecer, e aí por mais que o Senhor nos fale, por mais que o Senhor mostre, por mais que o Senhor dê sinais, nós não vamos compreender. Como assim acontecia com os fariseus, com aqueles que estavam no meio de Jesus. Ouviam, não queriam compreender. Viam os sinais, mas não enxergavam. E por que tudo isso? Porque estavam tão amarrados e presos em algumas situações que eram incapazes de olhar e ver que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, já estava ali. Já estava entre todos, pregando, anunciando o reino, realizando sinais, curando enfermos e tantas outras coisas, como a própria palavra nos diz. E aí, hoje, Jesus começa a nos questionar. Como comparemos o reino? Com que vamos comparar o reino de Deus? Qual a melhor parábola para que eu possa dizer do reino de Deus? E Jesus usa justamente o grão da mostarda, a semente da mostarda, que é a menor de todas, mas como diz a própria palavra, depois de germinada, torna-se uma grande árvore. E por que Jesus diz isso? Porque cada um de nós somos essa pequena semente. E o que nos sustenta e nos faz crescer para dar frutos é justamente a palavra de Deus. É como o trabalho de formiguinha. Uma só formiga não consegue fazer tudo para a sua comunidade, sei lá, qual expressão usar para isso, para o formigueiro, então, para se entender, né? Mas quando todas saem para pegar os restos da natureza para levar para ser alimento, todos se alimentam. E assim é a condição do reino. Porque cada um de nós, pelo próprio Cristo, é chamado a testemunhar o reino. É chamado a testemunhar o próprio Senhor Jesus. É chamado a testemunhar a sua palavra. Por isso que Jesus vai comparar com esta sementinha. Porque vai começando pequeno, mas à medida que nós vamos testemunhando e anunciando, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Por isso que nenhum de nós deve se omitir ao testemunho da fé, e muito menos se omitir ao testemunho do nome do Senhor Jesus. Porque se nós somos esse pequeno grãozinho que foi semeado pela palavra e que está crescendo, então vamos fazer com que outros possam chegar até nós, ou ao mesmo tempo nós chegarmos até eles, para que eles também, tornando-se essa mesma semente que já está lá no coração, porque foi dada pelo próprio Deus, essa semente, pelo nosso testemunho, possa também crescer. E crescendo, possa produzir e produzir muitos frutos. Então,
Primeira coisa, né? Recordando, entendermos que somos amados por Deus numa condição totalmente incalculável, num amor infinito. Depois, saber que esse Deus só derrama sobre cada um de nós as suas graças e as suas bênçãos. Ele só dá para nós aquilo que é bom. E nesse derramar graça e bênção, o grande chamado que Deus nos faz, e o seu próprio Filho e nosso Salvador Jesus Cristo, é que sejamos capazes de anunciar e testemunhar o seu Evangelho. Então, vale sempre dizer, né? Não tenhamos medo de testemunhar Jesus Cristo. Não tenhamos medo de proclamar a fé da qual também proclamamos e cremos, para que os outros possam tomar posse da graça de Deus, participar da fé em nosso Senhor Jesus Cristo e saber que, embora estamos aqui, o nosso destino, o nosso fim último não é este mundo. Mas, como dizia São João Paulo II, sendo e estando nesse mundo, o mundo não é o nosso fim, mas o mundo é o meio, porque o nosso fim é a pátria celeste, o reino definitivo. Por isso somos chamados a viver neste mundo, caminhando nele, com a consciência que não somos aqui, mas que estamos cumprindo a missão que o próprio Deus designou a cada um de nós. Então, na experiência do amor e da misericórdia de Deus, sejamos capazes de anunciar e testemunhar esse mesmo amor aos nossos irmãos e irmãs. Que assim seja.